Uma boa noite para quem nos acompanha nesta quinta-feira, dia 13 de março. Eu sou Isabela Melano e a partir de agora você confere os destaques do Judiciário Nacional. No Superior Tribunal de Justiça, repetitivo assegura ao preso o direito de receber visita de pessoa que cumpre pena em regime aberto. Adriana Mesquita. Para a terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça, eventuais restrições a esse direito só podem ocorrer de forma excepcional e com base em fundamentação adequada. Supremo Tribunal Federal vai decidir se INSS paga salários de vítimas de violência doméstica afastadas do trabalho. Ao analisar recurso, o STF estabelece que a alteração de distribuição de sobras eleitorais vale desde 2022. O tribunal, por maioria, conheceu dos embargos, de ambos os embargos de declaração e deu a eles provimento. E ainda, em caso de extinção parcial do processo, honorários devem ser proporcionais ao que foi julgado. Agora são 6 horas e 15 minutos, o Radar da Justiça está no ar. Rádio TJ Minas, Radar da Justiça. Nesta quinta-feira, o plenário do STF analisou embargos apresentados pelo Partido Rede Sustentabilidade contra a decisão da Corte que alterou as regras de distribuição das sobras eleitorais. Por maioria de 6 votos, os ministros decidiram que essas mudanças já deveriam valer para as eleições de 2022. Vamos ouvir o resultado proferido pelo presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso. O tribunal, por maioria, conheceu dos embargos, de ambos os embargos de declaração e deu a eles provimento, vencidos os ministros, o ministro relator Carmen Lúcia, André Mendonça, Edson Fachin, Luiz Fux e o presidente. A divergência no julgamento foi marcada pelo voto do ministro Flávio Dino. Ele argumentou que não havia justificativa para restringir os efeitos da decisão apenas a partir de 2024, pois isso resultaria na manutenção de um sistema inconstitucional que já havia produzido distorções no pleito de 2022. Com esse entendimento, ao menos 7 deputados eleitos naquele pleito devem perder os mandatos. O mérito foi julgado em fevereiro de 2024, quando o STF decidiu por 7 votos a 4 que todos os partidos poderiam concorrer às vagas na terceira fase da distribuição das sobras eleitorais, independentemente de atingirem os percentuais mínimos de 80% e 20% do quociente eleitoral. Na ocasião, a Corte estabeleceu que a decisão não teria efeito sobre as eleições de 2022, pois por 6 votos a 5 prevaleceu o princípio da anualidade previsto na Constituição Federal. No entanto, esse entendimento foi revisado após a Rede Sustentabilidade apresentar recurso. Nesta tarde, 6 ministros consideraram que a modulação de efeitos feita anteriormente não poderia prevalecer, pois seria necessário o quórum de 2/3 dos ministros para estabelecer a validade da decisão a partir de 2024. Ao votar em pleito físico, a relatora, a ministra Carmen Lúcia, manteve voto do plenário virtual para rejeitar os embargos apresentados pelo Partido Rede Sustentabilidade. Vamos ouvir. O exame da peça recursal é suficiente para constatar que não há o que esclarecer, porque não há, na minha compreensão, ponto obscuro, nem omisso, nem contraditório, não me parece haver erro material. O que se pretende é modificar o julgado e fazer prevalecer a tese do embargante que ficou vencida. Pelo que ausentes esses requisitos, senhor presidente, eu voto nos 2 casos no sentido de ratificar o voto que já tinha lançado no plenário virtual e rejeitar os embargos. Como voto, senhor presidente? O voto vencido foi acompanhado pelo ministro André Mendonça, que havia pedido destaque do caso, e acompanhou a relatora, que também foi acompanhada pelos ministros Edson Fachin, Luiz Fux e também o presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso. E continuamos falando do STF, isso porque o ministro Alexandre de Moraes decretou a absolvição de um homem denunciado pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, após a constatação de que ele sofre de doença mental que o torna incapaz de compreender a gravidade dos delitos de que ele participou. O réu participou do acampamento montado em frente ao quartel-general do Exército em Brasília e foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República pelos delitos de associação criminosa e incitação ao crime, por integrar o grupo que estimulava
as Forças Armadas a tomar o poder sob a alegação de fraude eleitoral. A pedido da Defensoria Pública da União e com manifestação favorável da PGR, o ministro Alexandre de Moraes autorizou uma investigação sobre a sanidade mental deste acusado. De acordo com o laudo, ele sofre de psicose não orgânica não especificada e não tinha consciência da dimensão dos atos que ele teria cometido. Com base nas recomendações da perícia médica, o ministro Alexandre de Moraes determinou então que o homem seja submetido a tratamento psiquiátrico ambulatorial por no mínimo 2 anos. No final desse período, ele deverá ser submetido a uma nova perícia para verificar se a periculosidade ainda persiste. Agora são 6h19. No próximo bloco, Jurisprudência em Teses traz nova edição sobre direitos da criança e do adolescente. E ainda, honorários devem ser proporcionais ao que for julgado. Voltamos já. Radar da Justiça. STJ determina que preso pode receber visita de condenado que está em regime aberto. Confira agora com a repórter Adriana Mesquita. O cumprimento de pena privativa de liberdade em regime aberto ou em condicional não impede uma pessoa de visitar estabelecimento prisional. Para a terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça, eventuais restrições a esse direito só podem ocorrer de forma excepcional e com base em fundamentação adequada. Por isso, o colegiado estabeleceu que o preso pode sim receber visita de quem está nessas situações. O desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo destacou que as turmas criminais do STJ já se posicionaram a favor do entendimento. Com base na jurisprudência da Corte e na legislação brasileira que protege o direito à visitação, o relator do tema repetitivo destacou que os efeitos da pena privativa de liberdade não devem atingir outros direitos individuais. A decisão também está respaldada na Convenção Americana de Direitos Humanos quanto à função ressocializadora da pena, que engloba o contato com a família e o mundo exterior, efetivado no direito da pessoa presa a receber visitas. Da agência Rádio Web, Adriana Mesquita. E o Superior Tribunal de Justiça divulgou teses sobre direitos de crianças e também de adolescentes. Os detalhes você confere agora com o repórter Breno Zonta. A Secretaria de Biblioteca e Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça disponibilizou em sua plataforma a nova edição da página Jurisprudência em Teses. Foi a 5ª versão da ferramenta, focada no tema Direitos da Criança e do Adolescente. A equipe responsável destacou 2 teses. A primeira mostra que a adoção unilateral ocorre quando um dos genitores, ao firmar novo matrimônio ou constituir nova união estável, compartilha o poder familiar com o cônjuge ou o companheiro adotante. A segunda tese aponta que a norma geral impeditiva do parágrafo 1º do artigo 42 do Estatuto da Criança e do Adolescente pode ser mitigada em situações excepcionais para permitir a adoção de descendente por ascendente. Lançada em 2014, a página Jurisprudência em Teses apresenta entendimentos do STJ sobre temas de relevância no âmbito jurídico. Cada edição reúne teses identificadas pela Secretaria de Biblioteca e Jurisprudência após pesquisa nos precedentes do tribunal. Para visualizar a página, basta acessar o site do STJ e procurar no topo por Jurisprudência. Passe o mouse e clique na sequência em Jurisprudência em Teses. Da agência Rádio Web, Breno Zonta. E em caso de extinção parcial do processo, honorários devem ser proporcionais ao que já foi julgado. Quem explica é a repórter Vitória Famer. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento que, em casos de extinção parcial da demanda de um processo, os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados de forma proporcional à parcela do pedido efetivamente apreciada. O caso analisado pelo STJ, que está em segredo de justiça, era referente a autores de uma ação que participaram de uma transação societária relacionada à produção e à comercialização de minério de ferro, mas, alegando terem sido
sido vítimas de danos decorrentes do negócio entraram simultaneamente com um processo judicial e um procedimento arbitral, mas contra partes diferentes. Durante o trâmite da ação judicial, a arbitragem foi sentenciada. Por isso, o Tribunal Estadual entendeu que houve a perda superveniente do interesse de agir em relação a 2 dos 3 pedidos formulados na petição inicial e extinguiu parcialmente o processo. Com isso, o colegiado determinou o pagamento de 10% sobre o valor da causa a título de honorários sucumbenciais devidos pelo julgamento de 2 dos 3 pedidos feitos em ação de indenização movida contra 2 empresas. Os honorários sucumbenciais, portanto, foram fixados em 10% sobre o valor da causa, que envolve mais de 62 milhões de reais. A relatora do caso no STJ, a ministra Nancy Andrighi, explicou que a parte vencida na ação, em regra, deve pagar honorários em razão da derrota. Contudo, em algumas situações, os honorários seguem o princípio da causalidade, em que seu pagamento é imposto ao responsável pela existência do processo. Para a ministra, deve-se concluir que foram os autores da ação que deram causa ao seu ajuizamento, no que diz respeito aos pedidos analisados na arbitragem. Da agência Rádio Web, Vitória Famer. E o Supremo Tribunal Federal vai decidir quem deve arcar com os salários de mulheres vítimas de violência doméstica que precisam se afastar do trabalho em razão da medida protetiva com base na Lei Maria da Penha. Também vai decidir se a Justiça Estadual pode determinar quem vai ser o responsável pelos custos. Os temas são objeto do recurso extraordinário que teve repercussão geral reconhecida. O julgamento do mérito da controvérsia será agendado posteriormente. De acordo com a Lei Maria da Penha, mulheres beneficiadas por medida protetiva têm garantia de emprego por até 6 meses, quando for necessário o afastamento do local de trabalho. O caso chegou ao STF por meio do recurso apresentado pelo Instituto Nacional do Seguro Social contra uma decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que considerou válida a determinação da Justiça Estadual para que a autarquia arcasse com os salários de uma mulher nessa situação. O INSS argumenta que não é possível estender a proteção previdenciária a situações em que não há incapacidade para o trabalho provocada por alguma lesão. Argumenta ainda que apenas a Justiça Federal poderia deliberar sobre o pagamento de benefícios previdenciários ou assistenciais. Agora são 6 horas e 26 minutos, a seguir um giro pelos tribunais brasileiros. Radar da Justiça. Vamos agora saber o que é notícia nas cortes do Brasil. Justiça Pernambucana faz ajustes finais para lançamento da plataforma socioeducativa do CNJ. Cid Marcos. Com o objetivo de auxiliar o controle e monitoramento das medidas socioeducativas nos processos de adolescentes em conflito com a lei, o Tribunal de Justiça de Pernambuco passa a operar, a partir do próximo dia 21 de março, a plataforma socioeducativa do Conselho Nacional de Justiça, um salto tecnológico para a aplicação da justiça juvenil. Entre os dias 17 e 21, os magistrados e servidores passam por treinamento para começar a atuar no novo sistema. Aposentadoria e planejamento financeiro são foco de treinamento do Tribunal Capixaba. Cristina Mara. A Escola da Magistratura do Estado do Espírito Santo promove a ação Aposentadoria e Planejamento Financeiro Pensando no Amanhã. Serão abordados temas como introdução à educação financeira, gestão de dívidas e crédito, planejamento financeiro pessoal e familiar, aposentadoria e previdência. Durante as atividades também serão oferecidos exames médicos em quem se interessar. Justiça de Roraima promove seminário de saúde mental e política antimanicomial. Mércia Lívia. O Tribunal de Justiça de Roraima vai realizar o primeiro seminário de saúde mental e política antimanicomial do Poder Judiciário de Roraima. O evento visa promover uma reflexão sobre as práticas e políticas relacionadas à saúde mental e à política antimanicomial, destacando a importância de integrar a justiça, a saúde e a assistência social no tratamento das pessoas com transtornos psicossociais. Mais de 600 atendimentos são realizados em ação social promovida pelo Poder Judiciário Potiguar, no centro de Natal.
Sandra Pedrosa. Uma ação social promovida pelo Núcleo de Ações e Programas Socioambientais do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte realizou mais de 600 atendimentos para pessoas em situação de rua no centro de Natal. Os organizadores buscaram promover a implementação de iniciativas sociais que beneficiam a comunidade, previstas no programa Justiça na Praça, que tem como coordenadora a juíza Fátima Soares. Os participantes receberam café da manhã, bem como doações de roupas. São 6 horas e 30 minutos. O Radar da Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever este programa no canal oficial do TJMG no YouTube. Uma ótima noite e até amanhã.